Em que parte eu parei com vocês? Em que parte ficou com vocês a explicação? O senhor tinha perguntado se a gente tinha alguma dúvida. Tá? Vocês estão com alguma dúvida do que foi explicado desse mecanismo de oxirredução por ação do citocromo? Não, prof. Não. Com certeza. Beleza. Leide, Christian, Diocleciane, Leonardo. Ok. Posso perguntar na prova isso? Não. Pode. Não, prof. Tem que fazer mais fácil. Tá. Não se esqueçam também que esses mecanismos, essas reações de fase 1, elas também compreendem reações de redução que são representadas por reações de azorredução, nitroredução e halogenação, como também são vistas reações de hidrólise, onde tem a presença de enzimas, como no caso das esterases e das amidases, que são enzimas que estão presentes, tá? São enzimas que estão presentes tanto na região microsomal como também na região citosólica e que também fazem esse tipo de reação. Agora, a segunda reação é a reação de fase 2. Esta reação de fase 2 são reações de conjugação e síntese, que elas compreendem, tá, numa reação, num tipo de reação, tá, onde há uma transferência, tá, de grupamento químico. Tá? Ou seja, ocorre uma síntese, tá? Uma síntese aqui por meio de doação ou transferência de grupamentos químicos que vão se ligar, que vão se unir com a molécula do agente tóxico aqui. Para ele poder o quê? Para ele poder sofrer processo de biotransformação. Um exemplo são no que ocorre na glicoroniltransferase, que nada mais é do que a junção, ou seja, a união, tá, do fármaco ou do agente tóxico com o ácido glicurônico. E isso é muito visto, é muito observado em recém-nascidos que apresentam problemas, deficiência na metabolização da bilirrubina. É por conta dessa deficiência da enzima em agregar, em anexar o ácido glicurônico a ele. Aqui é só um exemplo para vocês, tá? Do ácido glicurônico, tá? Aonde nós temos principalmente aqui a formação desse seu intermediário, que é o ácido uranidil fosfato glicurônico, tá? Que está presente no retículo endoplasmático, e a presença também de componentes glicuronil conjugados, através da enzima, da beta-glicuronidase. E aqui, tá, só para o entendimento de vocês, aqui são os vários tipos de conjugações feitas através das reações de fase 2, tá, que podem ser, como já citei anteriormente para vocês, pela glicoronidação, tá certo? Como também através da acetilação, ou pela conjugação da glutationa, ou por sulfatação, ou por metilação, ou até mesmo com conjugação de moléculas de água aqui. Agora, falando para vocês de reações extrahepáticas, ou seja, reações que ocorrem, tá? Reações que ocorram fora do fígado, nós temos que lembrar que elas podem ocorrer no pulmão, nos rins, na pele e nas mucosas, aonde, tá, principalmente na região do trato gastrointestinal, principalmente na região intestinal, nós temos também a presença do que nós chamamos de microbiota intestinal,
que são o quê? São micro-organismos, são bactérias que realizam processos de biotransformação através da presença da beta-glicuronidase, aonde elas realizam processos de reabsorção de alguns componentes, como, por exemplo, alguns tipos de fármaco, como também alguns tipos de metais, tá? E alguns tipos de componentes lipossolúveis, tá? E componentes também que fazem o ciclo interhepático através da secreção, tá, da bile. E com isso eles voltam a ser, ou seja, eles voltam a ser absorvidos e sofrer um novo processo de biotransformação, gerando aqui metabólitos ou mais tóxicos ou menos tóxicos do que o original, ou seja, do composto que foi absorvido originalmente. Além disso, nós observamos dentro da biotransformação dois tipos de fatores. Os fatores internos, que podem ser divididos de duas maneiras: constitucionais, ou seja, que fazem parte da constituição do ser humano, que, por exemplo, pode ser o tipo de espécie, o tipo de raça, fatores genéticos atrelados a determinados grupos populacionais, a idade, o sexo. Já os fatores internos condicionais são condições que são atribuídas a determinados grupos de populações, como, por exemplo, populações que são o quê? Com deficiências hepáticas ou deficiências renais. Tá? Isso é o quê? É um fator interno condicional atrelado a um estado patológico, como também indivíduos que são desnutridos, ou seja, que têm carência de determinadas substâncias ou nutrientes, estão ligados ao estado nutricional, tá? Que faz parte desse fator interno condicional. Agora, dentro dos fatores externos, nós temos dois componentes que são de suma importância, que eu quero que vocês prestem atenção, que são os inibidores e os indutores enzimáticos. Quando eu falo de inibidores enzimáticos, quando eu falo para vocês de indutores enzimáticos, eu estou falando para vocês de componentes de agentes tóxicos que aumentam a metabolização, tá, da enzima. E eles podem ser o quê? O álcool, alguns tipos de fármacos, como a rifampicina, tá, o omeprazol. E os inibidores enzimáticos são aqueles que o quê? São aqueles que diminuem a velocidade de biotransformação, tá? Tá? Ou podem anular o efeito também. É o caso da eritromicina, do cetoconazol, tá? Que são inibidores aqui. Agora, prestando atenção aqui comigo, tá? Quando eu digo para vocês que um composto ele é um indutor enzimático, esse composto ele tende a aumentar a velocidade de biotransformação hepática, não somente dos fármacos, como também dos agentes tóxicos. Desta forma, ele gera algumas consequências, como, por exemplo, a diminuição do tempo de meia-vida e a diminuição dos efeitos farmacológicos. E com isso ele consegue também aumentar o que? A toxicidade, tá? Ele consegue aumentar aqui a toxicidade, tá? Dos metabólitos formados. Por quê? Porque ele consegue atuar, ele consegue agir aqui sobre o citocromo P450, aumentando aqui a sua ação, a sua atividade. É diferente, tá, do inibidor enzimático. Por quê? Porque no inibidor enzimático, na inibição enzimática, nós estamos diminuindo a velocidade de biotransformação hepática. E, consequentemente, eu estou aumentando o tempo de minha vida e o efeito farmacológico. E, com isso, eu estou fazendo com que haja o quê? Uma perda do efeito aqui dos metabólitos ativos que são gerados. Esses metabólitos ativos, por conta de uma inibição, eles vão se perdendo e o efeito farmacológico vai o quê? Se anulando aqui. Ficou alguma dúvida em relação a essa parte dos fatores internos e externos que eu acabei de falar para vocês? Hein, pessoal? Sim, prof, eu entendi. Tá?
Leide, está tudo ok? Leonardo, Shirlene, Tamires, ficou tudo ok? Ficou entendido? Ok, professor. Claro para você? Agora, Sim. o último processo é o processo da excreção, sendo que o principal, tá, procedimento aqui para a excreção é feito pelos rins, que é a excreção renal, tá? Que ela é dividida em 3 processos, que é a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. A maioria dos fármacos, tá, e agentes tóxicos, eles são o quê? Eles sofrem esses 3 tipos de processo, tá? Ou por filtração, ou seja, filtrando, tá, o agente tóxico através do glomérulo, ou sofrendo uma reabsorção tubular, ou sofrendo uma secreção, aonde esses 3 processos vão acabar o quê? Na excreção do agente tóxico. Lembrando que para vocês que a maioria dos agentes tóxicos eles são eliminados, tá? Através de mecanismos por transporte ativo que vai aonde vai ser transportado até a urina, tá? E a urina vai levar esse agente tóxico para fora do organismo. Além disso, tá? Muitos xenobióticos, muitos agentes tóxicos, eles, o que ocorre com eles? Eles acabam sendo o quê? Excretados, acabam sofrendo esse processo, principalmente durante a reabsorção, eles acabam sendo reabsorvidos, por quê? Porque eles estão ligados ainda às suas proteínas plasmáticas, que fazem com que eles voltem a ser o quê? Reabsorvido pelo organismo e voltem a cair na corrente sanguínea. Tá? E, além disso, moléculas que são altamente lipossolúveis, elas não conseguem aqui ser excretadas. Isso por quê? Porque a sua natureza físico-química, ou seja, a característica lipossolúvel aqui ainda é maior e faz com que ela volte a ser o quê? Ela volte a ser reabsorvida e caia novamente na corrente sanguínea. Já quando eu falo da segundo tipo, é a excreção pelo trato gastrointestinal, pelo trato digestivo. E aqui algumas características nós temos que chamar atenção para vocês, principalmente no que se diz respeito à propriedade físico-química, ou seja, compostos altamente lipossolúveis e facilmente ionizados, eles conseguem ser o quê? Eles conseguem ser excretados, como também moléculas altamente apolares, também conseguem ser facilmente excretadas aqui. E nós temos o caso da excreção pela via biliar, principalmente substâncias tóxicas que são e que fazem ciclo enterhepático, ou seja, que retornam novamente ao organismo, tá? E sofrem um segundo processo de biotransformação. Aqui uma pequena parcela, uma pequena quantidade desse agente tóxico, ele é excretado. E isso se deve principalmente ao quê? Isso se deve principalmente ao peso molecular. Por quê? Porque substâncias tóxicas que apresentam baixo peso molecular, elas são o quê? Pouco excretadas. Elas continuam o quê? Elas continuam livres no organismo, tá? Diferente daquelas que apresentam, tá? Diferente daquelas que apresentam. E, prof, mesmo elas ficando no organismo, em algum momento vai ser excretado? Bem, não, calma, já entendi. Laís, assim, não, elas vão ser excretadas sim. Por quê? Porque como a diferenciação aqui, tu estás falando, estás te perguntando a respeito do ciclo da vesícula biliar, do ciclo enterhepático, não é isso? Isso. Tá, elas vão ser sim excretadas, só que o que acontece? Devido ao seu peso molecular e principalmente elas estarem conjugadas, ou seja, ligadas, tá, a agrupamentos, elas voltam novamente ao organismo, tá? E com isso, tá? E com isso elas sofrem de novo um processo de biotransformação e
devido a esse novo processo de biotransformação, elas vão se tornando menos lipossolúveis e mais hidrossolúveis. Ou seja, a sua concentração, o seu clearance aqui, ele vai o quê? Ele vai aumentando, mas ele vai aumentando em tempos o quê? Num tempo menor, até ele ser totalmente o quê? Até ele ser totalmente biotransformado, ou seja, até totalmente a estrutura dele ser modificada de lipo para hidro. Ou seja, torna mais demorado, então. Exatamente. O tempo de biotransformação demora-se mais aqui no ciclo enterohepático, tá? Em fármacos e em substâncias tóxicas que fazem esse processo de circulação enterohepática. O tempo dele para ser eliminado se prolonga ainda mais. Por isso que o dano, o efeito tóxico é maior para esses tipos de compostos. Por quê? Porque ele gera compostos tóxicos que ficam um tempo maior no organismo circulando. Respondi a tua pergunta? Sim, prof, obrigada. Beleza. Leide, agora contigo. Vou voltar rapidinho aqui, porque a pergunta da Leide foi em relação, tá, a qual dos tipos de processo pela excreção renal é a mais rápida. Dentro dos processos que é mais rápido daqui, temos dois, que é qual? Nós temos aqui a reabsorção tubular seguida da filtração glomerular, onde na reabsorção tubular nós conseguimos reabsorver quase a maioria das toxinas, das substâncias tóxicas, e fazer, consequentemente, a sua eliminação através da urina. Respondi a tua pergunta, Leide? Ok, obrigada, professor. Sim, Tá. Obrigada. Tá, João. Ou seja, nesse processo E2 professor? Não entendi, Laís, repete, não entendi. Esse processo é a filtração, É a E2? reabsorção. A primeira é a reabsorção tubular seguida da filtração glomerular. Ah, Tá bom? tá bom, prof, obrigada. O outro processo de excreção é pelo trato respiratório. Aqui, a maioria, pela excreção pelo trato respiratório, ele se dá mais através de substâncias que são gasosas e principalmente voláteis. Mas o que mais chama a atenção, que é mais importante aqui, é no que é na quantidade da sua solubilização, ou seja, o quanto mais esse agente tóxico for solúvel, ou seja, estiver solúvel no sangue, ou ele é mais rapidamente excretado ou não. Um exemplo para vocês é no caso de comparação, no caso do etileno com o clorofórmio. O etileno, por ter uma baixa solubilidade, ou seja, por estar baixo, ou seja, pouco difundido, pouco solúvel no sangue, faz com que ele seja o quê? Ele seja rapidamente o quê? Excretado pelos pulmões. Diferente do clorofórmio, que ele apresenta uma alta solubilidade devido principalmente a seu alto caráter lipossolúvel, lipofílico aqui no sangue, faz com que ele se ligue rápido, ele demore a se ligar, tá? E demore a ser excretado pelo pulmão aqui. Essas são as principais características pela excreção do trato respiratório, que é principalmente a sua solubilidade e a sua demora ou a sua facilidade na excreção pelos pulmões. E nós temos algumas outras vias de excreção, que são quais? Que é pelo suor, pela saliva, pela lágrima e pelo leite, que são outras vias de excreção alternativa para alguns tipos de agente tóxico, como metais, plaguicidas, alguns tipos de fármacos, tá? Que utilizam essas vias e que também são utilizadas como meios de monitorização para alguns tipos de intoxicação vistos. Bem, pessoal,
Dentro desse segundo momento da toxinética, tá, que a gente abordou a parte da biotransformação e da excreção, tá, que foi revisado para vocês, nós conseguimos responder todas essas 7 perguntas, que é definir a biotransformação, as 2 fases, tá, da biotransformação e as suas reações, o papel do citocromo, as reações de fase 2, as diferenças entre os fatores internos constitucionais e condicionais e falar para você do que é e das diferenças de inibidores para indutores enzimáticos. E, por último, falar a respeito da excreção renal, tá, dos fármacos e dos agentes tóxicos. Pergunto para vocês, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ficou algo que eu precise voltar e revisar com vocês dessa parte de toxinética? Eu achei ótimo, prof. Professor, a resposta da número 4 é conjugação e síntese, é isso? Exatamente, é conjugação e síntese, isso mesmo, Christian. Tá, foi o que eu anotei aqui, beleza. Tá joinha. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Perdão, desculpa. Prof, em relação Professor, você pode repetir essa... Eu não estou te tinta aí, entendendo. porque... Eu não estou te entendendo. Essa tinta, porque a internet não ficou boa. Não. Ver se eu podia só voltar só nessa... Eu não entendo porque não dá. Tá, Da beleza. aula. Vamos voltar. A quinta questão é para discorrer sobre os fatores internos constitucionais e condicionais. Tá? Essa parte dos fatores internos constitucionais, ele se refere... Deixa eu só voltar aqui para vocês. Tá? Ele se refere ao quê? Há 2 tipos de fatores que eles modificam a biotransformação, sendo que o primeiro deles são os fatores internos, que são divididos em 2, os fatores internos constitucionais e os fatores internos condicionais. Os fatores internos constitucionais, eles estão ligados à constituição do ser humano, ou seja, ao tipo de espécie, ao tipo de raça, a fatores genéticos ligados ao indivíduo, ao sexo e à idade. É diferente dos fatores internos condicionais, que são o quê? Que são condições atreladas ao indivíduo, que pode ser ou estado nutricional ou estado patológico. Dentro do estado nutricional, nós podemos ter um indivíduo que esteja com baixa desnutrição ou carência de alguma proteína, aminoácido, carboidrato, que pode gerar alguma deficiência para esse processo de biotransformação. Já no estado patológico, pode ser indivíduos que apresentem algum tipo de insuficiência, tá? Como, por exemplo, hepático ou renal, tá? Que leve o indivíduo aqui, tá? A alguma precariedade durante a biotransformação de algum composto no seu organismo, ou fazendo com que ele seja lentamente biotransformado ou rapidamente biotransformado. Respondi a tua pergunta, Chilene? Conseguiu pegar? consegui. Tá joia. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida nesta revisão? Prof, eu tenho uma dúvida. Não em relação à sua revisão agora, porque está bem esclarecido, até porque o senhor já tinha passado nesse exercício, a gente já tinha exercitado, mas aí o senhor tornou a fazer uma pequena revisão, né, conosco. O senhor já tinha falado um pouco em sala, mas a minha dúvida, de fato, é como vai vir a sua prova, se a sua prova vai ser discursiva, se o senhor Não, vai colocar... escutem bem, vejam bem. A nossa prova, tá ok? Vai ser segundo o que foi colocado pela direção da instituição. Será uma prova composta de 10 questões, tá, objetivas, sendo que nessas 10 questões, tá, objetivas, cada questão vai ter a sua resposta. Tá, ok? E vai ser tudo abordado, vai ser tudo dentro do que nós conversamos em sala de aula e nas revisões que foram colocadas na plataforma para vocês.
Nada vai fugir disso, então não se preocupem com isso, tá? A prova não está difícil, a prova está acessível, tá ok? Até porque até o conteúdo de toxicodinâmica, tá? Esse conteúdo eu dei em sala de aula, antes da paralisação por conta da pandemia, tá? Então, não se preocupe a respeito disso. Tá bom, Tá Laís? bom, prof. Obrigada. Eu lembro dessa aula, prof. Tá? Querem perguntar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Só um minutinho. Tá, deixa eu responder essa pergunta aqui. A minha prova, essa primeira verificação, ela está valendo 10, tá bom? Os relatórios, os exercícios que vocês me entregaram, tá? Até a data da gente ter, até a data, tá? Que foi antes da suspensão por causa da pandemia, tá? Todos os exercícios de vocês estão aqui guardados, já estão computados, as notas de vocês, tá? De todos vocês. Então, essas notas correspondentes a esses exercícios de relatório, eles ficarão guardados para a segunda verificação, que eu acredito que quando ocorrer a segunda verificação, nós já estejamos de novo de volta a examar a faculdade, tá? Então, não se preocupe com isso. A nota de vocês a respeito desses exercícios de relatório vai ser computada para a segunda verificação de vocês. Tá bom? Tá bom, prof. Obrigada. Leide, respondi a tua pergunta, filha? Sim, obrigada. Tá joinha, então. Alguém mais quer perguntar algo? Ficou alguma coisa em dúvida? Hein? Leonardo, Shirlene, Aline. Prof, Pra mim tá ok. esse papel do citocromo aí, ele é um transportador, prof? Não, ele não é um transportador. O citocromo ele é uma enzima que participa no processo de oxirredução dos agentes tóxicos. Lembre que a biotransformação é um processo de mudança na estrutura química. Então, o citocromo ele atua nisso, ele atua agindo através de processos de oxirredução, modificando a estrutura química deste agente tóxico. Ou seja, ele vai modificar. Então, o papel dele é modificar, prof? Exatamente, ele vai modificar a estrutura química do agente tóxico aqui. Tá? Ah, beleza, então. Entendi. Obrigada. De nada. Adriana, Cristiana, tudo ok? Alguma Tudo dúvida? ok, professor. Tá? Ei, professor, Fala, Cris. eu não entreguei o último trabalho porque começou a pandemia, né? E logo na outra semana não houve como entregar para o senhor. Mas qual foi o último exercício? Foi exercício ou foi relatório? Exercício. E eu estava sem internet. Agora que eu coloquei uma internet em casa e comecei a assistir aula. Tem mais ou menos uma semana, estou com um grande problema, até mesmo de entrar na plataforma agora. Porque só agora eu consegui internet. Tive que pedir para instalar aqui, entendeu? Tá, vamos fazer o seguinte, a respeito disso daqui. Tá? Como os relatórios de exercício, eles serão computados só para a segunda verificação, então vamos aguardar e quando nós retornarmos à faculdade, a gente senta e vê caso por caso, tá, Cris? Outra coisa, de nada. Outra coisa, vocês estão com material de apoio que eu já passei para vocês, tá? Eu vou estar disponibilizando também as minhas aulas de apresentação para vocês, tá bom? Eu vou estar enviando pelo e-mail da turma e para o grupo do WhatsApp de vocês, tá? Para vocês terem acesso também, para vocês se orientarem por ele, tá ok? Ok, professor, obrigada. Ok. Tá? Não esquecendo, amanhã que a aula da teoria é com a turma toda, tá bom? Então, nesta aula, eu vou revisar para vocês, tá, a parte de toxodinâmica, tá? E farei uma revisão geral
das dúvidas dos outros capítulos que surgirem durante a aula, tá? Avisem para a turma de vocês, para os colegas de vocês, tá bom? A aula começará no horário normal de vocês, tá? Eu mandarei o link 10 minutos antes, para todo mundo acessar, tá? Tá bom, prof. Ok. Até amanhã, então, prof. Tá joia, Fica com tá? Deus. Boa noite. Boa noite, Muito bom obrigada. descanso para vocês, tá? Até amanhã. Tchau. Boa Tchau, noite, tchau. obrigada. Boa noite. Tchau.